Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, bem-vindos ao programa Papo Espírita. Hoje nosso convidado especial, além da Miriam dos Anjos, Maurício Locix, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Seja muito bem-vindo, Maurício, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês, aprendendo a doutrina, né, um pouco mais. Então, Maurício, nós falamos com você já sobre desastres coletivos, um programa super interessante, e nós queremos conversar hoje com você sobre transição planetária. Será que isso é real? Aqui na doutrina espírita, a gente aprende que existe a lei do progresso. Então, todos nós evoluímos, não só os seres humanos, como os mundos evoluem. E existe uma escala dos mundos, que é explicada por Kardec, que começa nos mundos primitivos, chega ao mundo de provas e expiações, onde nós estagiamos, né, a Terra, e segue para o mundo de regeneração. E dizem, então, na doutrina, os estudiosos, que nós estaríamos atravessando esse limiar entre um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa seria a transição planetária. Só que o que é esse fenômeno da transição planetária? Como é que isso acontece? Para isso a gente trouxe você, Maurício, o desafio é teu. Comece explicando para a gente essa escala dos mundos e que evolução é essa? Que progresso é esse? Pois é, olá a todos novamente, é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Esse assunto ele tem sido muito debatido no meio espírita. A gente encontra nas obras básicas, encontra na Gênese, em obras complementares, e isso palpita no coração do espírita, porque muitas vezes o espírita se indaga: o que eu estou fazendo aqui no século XXI? Qual é o meu papel na transição desse mundo de provas e expiações, onde ainda há o predomínio do mal, do egoísmo, do orgulho, para um mundo de regeneração, que nessa transmigração dos mundos é um universo, é um mundo em que já há um predomínio do bem. Quando a gente vai ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, há uma passagem que, depois de descrever os caracteres do verdadeiro homem de bem, do ser de bem, e a gente fica até assustado, porque são tantas características virtuosas, e quando a gente chega no final e arremata o texto, e aqui não estão arroladas todas as características do homem de bem. A gente fica até assustado. Aí vem logo depois, os espíritos sabiamente dizem: mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as más inclinações. E aí o espírita do século XXI, ele se questiona: qual é o esforço que eu estou fazendo para domar essa fieira de más inclinações que eu trago de muitas vidas passadas? E é nesse contexto, né, nessas reflexões filosóficas que a gente faz, existenciais, que entra o nosso papel no mundo de regeneração. Estamos, sim, evidentemente passando por essa transição. Quando essa transição começou, é difícil precisar. A gente pode dizer que com o advento do Cristo na Terra, que onde havia a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, Cristo veio inaugurar a lição do amor, a lição da humildade, do perdão. Com certeza, o advento do Cristo há 2000 anos já começou a inaugurar essa transição para a regeneração, e a Terra sofreu muito com isso, porque depois veio a Idade Média, as perseguições, a Inquisição. Mais recentemente tivemos as grandes guerras, ainda temos guerras, mas essa transição se fez passo a passo, em vários planos, no plano tecnológico, no plano da saúde, da ciência, e principalmente no plano da moral. E Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já assinala que no século XVIII, século XVIII, aliás, houve uma grande reunião no plano espiritual, marcando essa transição. E assim, não é nenhum proselitismo a favor do espiritismo, mas Humberto de Campos fala que o advento do espiritismo foi um passo decisivo, sim, também, para essa regeneração. Porque o espiritismo, vejam bem, ele pegou com uma mão de conhecimentos e puxou a ciência.
que estava se afastando da religião. E com a outra mão da sabedoria, ele une ciência e religião. E temos essa evolução constante. Se a gente pensar que do início do século XX para cá, a população da Terra mais do que dobrou, quando inventaram, a ciência inspirada por Deus inventou a penicilina, primeiro a sulfa, as mortes caíram, a mortalidade infantil despencou. E aí começaram a vir mudanças no panorama internacional. Apesar da Segunda Guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundiais terem sido muito tormentosas, o que veio depois? A ONU, pela primeira vez na história da humanidade, os países se uniram em busca da paz. A Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal, 1948. E assim foi. Alguma curiosidade, muita gente não sabe, nas relações entre as pessoas, as mulheres no Brasil, até 1962, pelas leis do Brasil, precisavam de autorização dos seus maridos para trabalharem fora. E veio o Estatuto da Mulher Casada e disse que não precisava mais, mas mesmo assim ele dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal. Sabe quando isso acabou? Em 1988, com a Constituição. E a partir daí tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, protegendo as crianças. Nós tivemos grandes evoluções no respeito contra as discriminações. Mais claramente avanços, né, Maurício? Muitos, Ana Cristina, muitos. A gente tem a tendência, né, de achar que o mundo está cheio de escândalos, de problemas, né, de retrocessos. Mas você está mostrando que existe essa lei do progresso e que o homem ele está caminhando para um mundo com mais paz, com menos violência, com menos preconceito. Porém, a gente ainda vive uma turbulência muito grande, não é, Miriam? O que você pensa sobre isso? Acrescenta alguma coisa aí na nossa conversa. Não, é interessante mesmo. Fico pensando que, de fato, nós saímos, né, do planeta primitivo, ganhamos a razão, né, com ela a inteligência, e aí todos esses avanços que o Maurício bem colocou. Mas como nós estamos passando por uma outra fase, significa que o ponto que nós estamos precisando mexer em alguma coisa, né? Então, saímos do instinto, ganhando a razão, nós usamos a inteligência, na tecnologia, na saúde, como disse Maurício, mas o que ainda nos caracteriza enquanto prova e expiação é uma questão moral, né? Ainda somos muito, isso é meu, para os meus, somos muito egoístas, somos muito orgulhosos, tanto é que lá no Evangelho nós vamos verificar, né, que a característica do planeta de provas e expiações, os habitantes se caracterizam por serem egoístas, por serem orgulhosos. O planeta em si, ainda a gente vê um predomínio da maldade, embora a bondade esteja assim escancarada, é só a gente procurar ver, mas como a gente ainda tem aquela memória do passado, parece que a gente só tem um olhar, só fixa na memória os momentos mais difíceis, as tragédias, os escândalos, quando coisas belíssimas acontecem ao redor do mundo, né? E a gente acaba não nos envolvendo com tudo isso. Mas nessa transição, como diz Ana, nessa turbulência, Maurício, nós somos hoje seres humanos, uma raça super inteligente. Conseguimos vencer um vírus, vencer no sentido de permitir que uma grande parte sobreviva à infecção, né? A partir da descoberta de vacinas. Mas, em termos morais, como é que nós vamos andar para o mundo de regeneração, Maurício? É um grande desafio. É um grande desafio. E muitas pessoas me perguntam, às vezes na aula, nós temos no estudo sistematizado uma fase que tem uma aula dedicada a esse assunto, o desafio moral, porque a tecnologia evoluiu muito. Como nos diz Emmanuel, a evolução do ser humano ela tem que ser como a ciência e a fé como duas asas de um anjo. O anjo só vai ao voo se ele conseguir unir a ciência com a fé, com a moralidade. E aí eu venho pontuar o seguinte, essa percepção que nós temos das violências, dos dramas morais, os desafios que os nossos jovens estão enfrentando, com ondas de depressão, ondas de tristeza,
os contatos íntimos que nós estamos fazendo com os nossos próprios vícios. A gente recebe a luz do despertar, mas essa caminhada evolutiva é muito árdua. E aí vem essa reflexão. A Gênese nos diz que a evolução, a transição planetária é feita, o livro A Gênese, através da nossa melhoria íntima, mas através de fluxos migratórios de pessoas, de espíritos que saem, às vezes, do planeta Terra, quando estão atrasando muito a evolução do planeta Terra, e outros que chegam para nos iluminar. A par dessa transição, também há a intensificação das dores. E o que é a dor? A dor é um estímulo à renovação. Então, Miriam, Ana Cristina, a gente percebe que quando vem o atrito, a dor, o afloramento da dor moral, como o Divaldo Franco nos ensina nas suas palestras, que da década de 1960 para cá, a quebra da hipocrisia da humanidade fez com que os vícios se tornassem mais evidentes, não que não existissem, eles estão mais evidentes. Isso nos desafia a superá-los. Então, é exatamente esse atrito da aparência maior da maldade que nos estimula a nos melhorar. Mesmo quando a gente vê, por exemplo, a crise ambiental, me perguntando como é que pode, nós estamos passando por um mundo de regeneração, e aí Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, nos fala, numa entrevista que ele deu no início dos anos 70, no programa Pinga Fogo, que, segundo Emmanuel, até 2057, a gente já está quase que concluindo essa transição, embora a Gênese diga que ela é gradual, que ela é aos poucos. Como é que fica esse drama da crise ambiental? Vejam bem, a humanidade só vai se recuperar, superar a crise ambiental com uma condição: quando os países abrirem mão um pouco da sua soberania, quando os países darem suas mãos. Olha, é condição para a evolução moral planetária que as pessoas deem as mãos para sobrevivermos. Então, nas famílias, como fica? Aí pegando a questão íntima, né? Nós perante nós mesmos e nós com as nossas famílias. Vai ser comum, está sendo comum, gente, o afloramento dos atritos. Inclusive do plano espiritual em relação a nós. Como o Manuel Filomeno de Miranda nos relata pelas mãos do psicógrafo Divaldo Pereira Franco e orador, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a pressão espiritual que alguns espíritos estão fazendo, em grupos de espíritos, para atrasar a nossa evolução. São filhos de Deus, são irmãos, como Cristo fez com Judas, como Cristo fez com o ladrão que estava ao seu lado. Nós temos que estender a mão até para esses espíritos que nos perseguem. E nesse movimento de atrito, de dor, a gente vai acelerar, olha a mágica, nós vamos acelerar o processo para o mundo de regeneração. Eu tenho fé que em 2057 a gente vai estar bem mais próximo. Maurício, muita gente acha que transição planetária significa eventos, né, cataclismas. Isso aí é muito Hollywood também, né, que fim do mundo e tal. Então, que você vai ter um terremoto, que você vai ter um choque de um meteoro, algo assim que vai devastar o planeta. E a gente entende, já na doutrina espírita, que essa transição ela é interior. Quando a maioria dos habitantes deste planeta estiverem num nível moral, num nível de consciência que permita a gente avançar, a gente modifica essa nossa psicosfera, né? Queria que você explicasse um pouquinho isso. Sim. Posso entrar na conversa antes? Só pegando o gancho, né? Me lembrei aqui que quando passou do ano de 1900, chegou em 1999, que íamos para o ano 2000, era aquele alvoroço que o mundo ia acabar também no ano 2000, não é verdade? Tivemos várias mudanças, mas parece que fica na memória coletiva, né, que alguma coisa acontecerá na Terra. E o gancho que eu queria pedir era que, às vezes, a gente pensa que essa mudança de melhoria, né, do planeta, em termos de vibração, em termos de moral, acontecerá de fora para dentro, né? E a Ana Cristina está lembrando bem. Somos nós, no coletivo, nas nossas vibrações, que vamos ajudar a formar uma nova energia para esse planeta que possa chegar na época da regeneração, né?
Mas eu só interrompi por isso, Maurício. Pode continuar. Perfeito. Não tem muito o que falar, vocês já falaram tudo. Mas, assim, a gente bate muito nessa tecla, porque embora haja uma corrente, o ser humano, ele gosta de novidade, né? O ser humano gosta de coisas que é o noticiário. Então, tem uma corrente, às vezes tem pessoas que falam, não, vão ser catástrofes, né? Mas não é isso. A Gênesis, Pentateuco, é a base do Espiritismo, ela é muito clara ao falar sobre isso, que a transição é gradual. Tanto é que podemos dizer que, de repente, Cristo inaugurou o início da transição, e mais recentemente, século XIX, o advento do Espiritismo e outras mudanças que já falamos. Então, ela, em tese, é gradual, mas, sempre tem um mais. As crises aceleram. E se a gente tem essas mensagens da espiritualidade de que nós estamos num processo de intensificação do processo para passar para o mundo de regeneração, é normal que durante o período de intensificação as crises se acelerem. Então a gente pode dizer que é um mix, é uma mistura. A transição é gradual, mas junto com essa transição gradual acontecem crises que aceleram essa transição. Já tivemos oportunidade de comentar que, por exemplo, o isolamento social da pandemia obrigou as famílias a conviverem entre quatro paredes. Então, era o ou vai ou racha, né? Algumas famílias entraram em atrito, o atrito sempre vai ser benéfico, porque um dia do atrito vem a luz, vem a faísca, mas muitas famílias se reaproximaram. Então, essa luta íntima, ela é muito importante. Lembrando que essa transição é feita por um processo endógeno do planeta em si, ou seja, nós estamos nos regenerando 40, 50, 80 reencarnações com essas facilidades que nós temos. Veja, o Reino Unido agora está querendo reduzir para 4 horas diárias a jornada de trabalho. Nós temos facilidades de comunicação. A vida é muito mais confortável agora. Antigamente vivíamos 40 anos, hoje vivemos 90. Tudo isso... Com muita qualidade, né? Muita qualidade de vida, mas aos desafios íntimos. Então, tem isso. Agora, há também, embora não seja perceptível para nós, os fluxos migratórios. Então, vamos ver jovens reencarnando muito sensíveis, como se fossem de planetas, como, né, a região de Alcione, né? A constelação de Cocheiro, né? Em Capela, os capelinos. Então, parece que esse movimento está existindo. A gente vê jovens reencarnando de maneira linda, pioneiros na arte, na sensibilidade. É interessante isso, Maurício, porque ao mesmo tempo em que a gente vê pessoas e jovens, né, inclusive, principalmente, com um senso ético e muito apurado, né, que a gente já vê aquele balizamento da pessoa, que a gente fala, nossa, tão jovem e já tão centrado. Ao mesmo tempo que você vê essas pessoas, você também vê jovens com ideação suicida, jovens com síndrome do pânico, com situações graves, né, em termos psicológicos, que você pensa, mas da onde? Porque são tão jovens, né, até crianças muitas vezes. Então, a gente tem extremos convivendo. Antes a gente estava meio que todo mundo meio igual, né? A gente passava gerações e gerações e nada se modificava muitas vezes. E agora a gente está em pouco tempo, né, em décadas, a gente está vendo uma ebulição, e ao mesmo tempo que você vê gente protegendo o meio ambiente, você vê gente destruindo loucamente o meio ambiente, ao mesmo tempo que você vê gente muito preparada, né, você vê pessoas destruidoras, né, com ainda uma violência muito grande. Comenta sobre esses opostos assim, que a gente está encarando. Pois eu digo que é um poema divino. Porque ao mesmo tempo que a sabedoria de Deus, através das suas leis, a lei da destruição, a lei do progresso, nos leva à evolução, é exatamente o contato com a dor, com o sofrimento, que estimula a pessoa que tem a boa intenção a crescer mais. Mas, além disso, a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, os dirigentes do planeta estão permitindo que aqueles que estão atrasando a evolução do planeta tem as suas últimas chances. Então, como se diz, são as últimas chances, então eles estão reencarnando mais. A gente pensar que as projeções da ONU para a população da Terra é estabilizar em no máximo 18 bilhões de habitantes. A espiritualidade diz que há realmente cerca de 20 bilhões de habitantes desencarnados, entre encarnados e desencarnados na Terra.
né? Há várias revelações, desde a década de 1960, André Luiz, Emmanuel falavam mais ou menos isso. Então, eles estão reencarnando muito. Quem está reencarnando? Aqueles que estão mais adiantadinhos no processo da regeneração, mas também aqueles que estão atrasados. E o que o bom cristão faz? Ele olha para trás e dá a mão para quem está sofrendo. Assim como Jesus fez com o ladrão que estava do lado dele e falou, né, ainda hoje eu estarei com você no reino dos céus. E Maria Dolores nos comenta, né, o espírito de Maria Dolores nos comenta que a primeira visita que Cristo fez, depois de desencarnar, foi a Judas. Então, o bom cristão tem uma missão, um dever moral de estender a mão para quem está sofrendo. Então, olha, por isso que eu falo poema divino, porque há uma intensificação também da reencarnação dos que estão sofrendo mais. Porque com essa reencarnação, aqueles que estão querendo se regenerar vão ter mais oportunidade de dar as mãos para aqueles que estão sofrendo. O que é o valor da luz se não tivesse a escuridão? Qual é o valor do colorido se não houvesse o preto e branco? Então, o bem, ele se adoça, ele se torna lírico, poético, ele cresce quando ele cura o mal. Por isso que eu digo que é um poema, é uma coisa muito linda. Então, quando a gente não vamos ser pessimistas. Esse momento, a gente tem que ser otimista. E o cristão, na essência, ele vai chegar até eu dizer o seguinte, que a imperfeição faz parte da perfeição do universo. Por quê? Porque a imperfeição motiva a perfeição a curar a imperfeição. É uma coisa meio viagem filosófica, né, gente? Mas é muito bonito isso. Não é não. Mas em termos de uma visão de que não adianta, nós estamos aqui encarnados para vivenciar esses dramas todos, sim, que são o nosso aprendizado, né? E a gente vem aqui como que ter que fazer escolhas, não é isso? Com otimismo. Miriam, o que você acha? Eu acho que cada vez mais está mais claro a necessidade da gente saber responder 3 perguntinhas essenciais. De onde eu vim, quem sou e para onde eu vou? Porque são perguntas que parecem simples, mas que nos fazem sair um pouquinho dessa concepção do mundo só na horizontal, né? Só na questão material, da inteligência, dos avanços tecnológicos, para entrar na percepção de que somos espíritos imortais, né? Viemos de algum lugar, vamos para outro lugar, e nesse momento eu estou Miriam, mas eu tenho outras experiências que vieram comigo do passado, e a experiência de agora vai me levar para frente. Hoje eu estou no planeta de provas e expiações, no processo de regeneração. Se eu não trabalhar bem internamente quem sou, então, perceber as minhas maldades, né? Porque se eu estou aqui é porque eu estou sintonizada com esse planeta, né? Perceber quais são os meus movimentos de exercitar egoísmo, onde está o meu orgulho, para que eu possa melhor doar-me na questão do auxílio ao outro, né? E na medida que eu vou trabalhando, eu possivelmente vou mudando as minhas energias e me candidatando, né, ao planeta que virá, né? Mas se por acaso, Mauriciana, eu entendo tudo isso, e como eu entendo, eu tenho um comportamento da boazinha. Então, eu ajudo todo mundo, mas ajudo reclamando, lamuriando, eu ajudo fulano, mas fulano não aprende, eu dou conselho, mas fulano não segue meu conselho, quero ter vantagens em tudo, e até em coisas simples, furar a fila, botar o carro no estacionamento, num local indevido, ainda são processos nossos, né? Mas a minha pergunta para vocês dois é assim, se eu, de fato, não estou ainda muito preocupada com essa história de quem sou, para onde vou, por enquanto essa coisa da materialidade, da horizontal, está me bastando. Que possíveis trajetórias eu terei no futuro, numa condição dessa? A pergunta foi dirigida à Ana e a mim. Então Pode responder, Maurício. Fica à vontade, Ana.
Não, pode Essa começar. pergunta gera muitas reflexões. Uma vez um aluno perguntou para a gente, olha, se a minha vida era infinita, eu sou um espírito imortal e eu vou ter inúmeras reencarnações e vou evoluir de qualquer jeito, então para que eu vou me esforçar? Eu parei, pensei, falei, e agora, né? Mas me veio uma resposta muito clara, não sei se é a correta, né? Mas é uma resposta intuitiva. Nós vivemos o momento presente. E se eu viver o momento presente dentro de uma conduta cristã, de amar um pouco mais, de trabalhar, de tentar suprimir, suprimir ou dissolver os meus defeitos e adquirir qualidades, automaticamente eu já vou começar a ser feliz. Então a felicidade vem agora. O cristão, a pessoa que procura ter uma vida pautada no bem, se esforça pela reforma íntima, ela encontra a felicidade agora. Ela não vai esperar virar anjo para ser feliz, ela já é feliz agora. E eu pergunto, será que Chico Xavier já não vivia em torno de si o mundo de regeneração? Que é importante falar, né, Maurício? Não quer dizer que as pessoas que buscam as virtudes, que elas angariam facilidades. Não. Porque existe uma noção ainda muito antiga, né, de que se eu faço o bem, eu colho o bem. Quanto mais eu faço, eu tenho obrigatoriamente que ganhar. E você citou Chico Xavier, ele vivia todo tipo de situação difícil na vida dele, situação de saúde, situação de pobreza, e trabalho exaustivo, ele era arrimo de família. Quem disse que esse homem teve facilidade? Porém, o que você está dizendo é que moralmente ele se sentia tão preenchido, né, na tarefa que ele via sentido, né, de fazer na vida dele, que a felicidade era a perspectiva dele. Não era a situação material em que ele vivia, que realmente era muito dura, né? Então é importante que as pessoas também notem que essa felicidade, ou esse mundo de regeneração, não significa um mundo materialmente apenas, né, melhor. Ele até pode ser melhor, como você mesmo citou. O nosso progresso, né, já permite que a gente passe por doenças de uma forma muito menos violenta do que era no passado, né? Agora, quer dizer que a gente se livrou de problemas? Não, porque os problemas estão aqui também, né? Não é isso que você quer dizer? Com certeza. Eu insisto muito nessa tecla, de que nós criamos em torno de nós o mundo de regeneração. Então, hoje, encarnados no planeta Terra, a gente pode dizer que há, inclusive, alguns seres humanos que estão mais próximos até do mundo primitivo do que do mundo de provas e expiações, porque são pessoas que são muito agressivas, muito viciosas, estão nas suas últimas chances. Há uma grande massa que está plenamente no mundo de provas e expiações, mas também há uns poucos que já conseguem criar em torno de si um halo de regeneração. Então, que se diz que onde o Chico ia, né, ele vai, né, como espírito, onde os espíritos mais iluminados estão, eles criam até em torno de si próprios o mundo de regeneração, como se fossem várias células se multiplicando e contagiando no bem. E quem não quer, como a Miriam até colocou, e quem não quer, vai colher os efeitos da lei de ação e reação, a lei da justiça divina. E isso não precisa até esperar nada de misterioso, de místico, porque se eu passar uma vida agredindo as pessoas, eu vou receber agressão. Muitas vezes eu falo, poxa, eu sou tão solitário. Eu vivi uma experiência, só contando aqui rapidinho, que eu me sentia muito sozinho. Sozinho, ninguém me quer, ninguém me liga, não sei o que lá, né? E eu triste, mentores, como se quisesse que a alegria caísse em cima de mim. E me ligaram. Maurício, você quer ir numa festa? Não sei o que lá, né? Aí daqui a pouco eu senti, graças a Deus, eu não sei se era um privilégio, mas assim, eu senti alguém falando assim, filho, acabou de ver a resposta da tua prece, seja, você, né, vá atrás da interação, interaja com seres humanos, porque quem reclama de solidão, é duro falar isso, mas quem reclama muito de solidão, será que é porque a pessoa não é um pouquinho egoísta? Será que é porque a pessoa não interage? Claro, tem as tristezas que tem uma matriz perispiritual, fisiológica, as ondas depressivas que têm que ser tratadas pela medicina, né, e pela espiritualidade. Então, vamos deixar de dialogar. Aquela depressãozinha, aquela tristeza que ela é
manuseável, ela é controlável, nós podemos superá-la através da interação, ir atrás, não esperar que as pessoas venham até nós. Eu ligo, tudo bem, meu amigo, como é que você está? Mando um WhatsApp, oi, quanto tempo, meu amigo? Saio da minha casa para praticar uma atividade beneficente. Eu me movimento em direção ao próximo e não fico esperando que o próximo venha até mim, né? E aí, Miriam? Não, esse é um movimento vicioso que a gente tem de achar que as coisas vêm de fora, né? Então, que o outro é que me aborrece, que faz com que eu seja agressivo, é o outro que vai trazer minha felicidade, é o outro que vai trazer amor para a minha vida, né? Eu penso, Mauriciana, que nós estamos nesse momento de transição, reavaliando exatamente isso, não é? Saindo de atribuir externamente tarefas, deveres que a gente tem conosco mesmo. Então, o amor está em mim, né? Então, eu preciso sociabilizar, não vou esperar que fiquem chamando, e às vezes chama 1, 3 vezes, né? E a pessoa está, hoje não, amanhã não. Mas a gente se permitir, né? Se dar a oportunidade de ir. Eu achei tão interessante, Maurício, ter esse, que você falou, ter esse movimento de ir em direção, né? Então, da gente se movimentar, sair muitas vezes da zona de conforto e também de um vitimismo que a gente se habitua, achando que para nós as coisas são mais difíceis, as pessoas não, né, não nos consideram, mas é porque a gente ainda está vivendo aquele egoísmo que busca reconhecimento, que busca recompensa, né? Esse momento de transição, para mim, muitas vezes, é um momento de muita reflexão e de muita transformação. E nessa transformação, nesse crescimento, nesse progresso, vamos encontrar muitas dores. Dores no sentido de que, poxa, eu me achava tão legal, eu me achava uma pessoa tão boa, e não é que eu tenha atitudes egoístas, e não é que aquela vingancinha de não lavar a louça porque eu fiquei aborrecido, eu ainda sou capaz de fazer. Porque às vezes a gente ainda está naquela coisa da vingança, né? Da maldade, aquelas coisas muito grandes, mas os pequenos movimentos também caracterizam onde nós nos encontramos, né? Eu achei muito legal o que você falou, o movimento de ir em direção para o exterior, né? Eu me completo e vou compartilhar esse ser mais pleno que eu estou buscando ser com o outro, né? Muito legal, Maurício. E assim, mesmo quem padece de uma doença diagnosticada, vamos dizer, a depressão, há um espírito consciente naquele corpo adoentado. E o pedir socorro é um movimento de ir atrás do outro também, e atrás do outro também. Então, não vou atrás do outro somente para ajudar, para interagir socialmente, para trocar afeto, também para pedir socorro, porque todos nós, muitos espíritas, inclusive, às vezes por um certo orgulho, uma certa vaidade, relutam em pedir socorro quando estão sofrendo. E saber pedir socorro, saber procurar um médico, procurar ajuda, é uma atitude de alto amor, é muito importante, isso faz parte da regeneração. E de humildade também, né? Humildade. Não dou conta sozinha, Exatamente. né? Preciso de outras pessoas, preciso de especialistas, preciso de amigos. Você desce um pouquinho do seu pedestal, né? Para ir em direção ao outro de alguma forma. Às vezes as doenças vêm para isso também, né? Para nos dar uma quebradinha e olha, você não dá conta sozinha, você precisa de auxílio. Agora, Maurício, antes da gente caminhar aqui para o final, o meio espírita fala muito de transição planetária. E eu tenho ouvido algumas palestras, alguns estudiosos que dizem o seguinte, que não dá para você entrar num mundo de regeneração com fome ainda no mundo, com a destruição do meio ambiente do jeito que acontece, com guerras entre países. Então, você acha que nós ainda temos uma longa caminhada e que esse mundo de regeneração, que não é aquele mundo que não existe o mal, mas não tem o predomínio do mal, que ainda é do nosso mundo, né, de provas e expiações. E eu também já ouvi palestrantes dizendo que não é que nós não vamos errar, mas nós já vamos ter a consciência do erro.
Então, que aquilo vai gritar muito para que a gente solucione, né? Que isso seria também parte desse movimento de regeneração. Explica um pouquinho o que é o mundo de regeneração que a gente tanto anseia. Assim, pegando até o início da sua fala, sobre como interpretar o mundo de regeneração diante de tantas guerras. A gente vê o problema que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, como lidar com isso, a crise ambiental, o aquecimento global, a fome no mundo. E como eu falei há pouco, a crise acelera o processo. A crise acelera o processo. Então, embora a gente saiba que pela doutrina é uma evolução gradual, uma transição gradual, os momentos de crise aceleram. O que se tem feito em relação à fome, por exemplo? Todas as doutrinas do direito, de economia, praticamente todas, estão crescendo muito essas doutrinas, defendendo a renda mínima, que seria pegar uma parte da riqueza, isso não é de agora, e dar uma dignidade mínima para cada ser humano. Os animais ditos irracionais já têm leis de proteção. No mundo inteiro, essa renda mínima universal é uma teoria que está se espalhando pelo mundo inteiro. Como eu falei agora há pouco, a crise ambiental só vai ser uma questão de sobrevivência. Ou os povos se unem, ou o planeta sucumbe. Então, essas crises ambientais, de guerras, elas vão... É como uma doença. Eu preciso, às vezes, eu fazer um corte na mão para saber como é que eu faço asepsia e me curo. Eu preciso ter a febre para perceber que estou doente. Então, essas crises estão acelerando. É um paradoxo, né? Mas como é que pode? Tanta coisa ruim no planeta. E você vem me falar de mundo de regeneração, Maurício, né? O Espiritismo teima nisso. Mas aí tem duas coisas que pode fazer. Primeiro, olhe para o passado. Qualquer pessoa sensata que tem um mínimo de acesso à informação vai ver que as evoluções nos últimos 40, 30, 20 anos foram fantásticas no sentido da preservação dos direitos humanos, da tecnologia, da saúde. Quando era criança, era muito raro eu ver uma pessoa de 80 anos, eu vi uma pessoa, nossa, tinha 81 anos, eu tinha 6 anos de idade. Como é idosa? Agora, a pessoa acho que não faz mais do que obrigação de viver mais do que 80 anos. Então, muita coisa boa está acontecendo, gente. Muita coisa boa. A gente tem que ser otimista, mesmo diante das guerras, mesmo diante das crises de valores, crises ambientais, crises políticas, crises de fome, para entender isso como sendo assim, como diz o Livro dos Espíritos, a lei da destruição é o prenúncio da renovação. Só que isso não vem sozinho, né? Nós exatamente. Estamos inseridos nisso, nesse contexto. Estamos inseridos nisso, e a gente vai fazer a nossa parte. Então, essa eu acho que é a minha opinião doutrinária, né? E experiência de vida que eu compartilho com vocês. É o otimismo. Acho que essa nossa conversa, ela pode ter esse fechamento feliz, de apesar de tudo que está acontecendo, eu consciente de que nós estamos num mundo de regeneração e que eu sou um ator desse grande romance universal, que eu tenho que ser otimista, porque está melhorando, gente. As coisas estão melhorando e muito. E uma vez eu conheci uma pessoa, eu com meus causos, e a pessoa muito tristonha, com 70 e poucos anos de vida. E que eu fiz a minha vida? E um mentor, excepcionalmente, se aproximou e deu uma mensagem, né, pelas vias da intuição. E diz assim, minha filha, se você soubesse como você era quando você reencarnou e como você está agora após 70 anos, as suas lágrimas não iam ser de tristeza, suas lágrimas iam ser de alegria, porque você evoluiu muito e não percebeu. É isso, a gente evolui e não percebe. É que nem um ponteiro de horas do relógio, ele anda, a gente não nota. Quando percebe, já andou. Então é otimismo, saber que a gente está evoluindo e bola para frente. E também saber que a gente está nesse momento encarnado para tomarmos essas decisões, né? Nós não podemos mais compactuar com tudo isso que a gente comentou aqui. Fome no mundo, crise ambiental, crise ética, moral, questões emocionais que a gente tem obrigação de buscar ajuda, de tentar resolver, auxiliar quem necessita, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar
e ter uma atitude firme, né, quando a gente tem dúvida, a gente tem que buscar o lado que a gente considera, e a gente tem um roteiro, né? A gente tem um evangelho, a gente tem o Jesus Cristo como modelo e guia, então a gente tem que buscar esse roteiro de forma que a gente caminhe por essa situação conturbada de uma forma um pouco mais segura, né? Miriam, eu queria que você finalizasse também com uma fala sua aí sobre esse tema, para a gente encerrar aqui para cima com essa transição planetária. Eu vou junto com a ideia de Maurício. Se a gente não tiver fé que tudo é possível, partindo do princípio de que tudo está correto, que Deus é justo e amoroso, que a gente precisa ter confiança e aceitar, todas as coisas serão possíveis, né? Então, que a gente, independente da situação que possamos estar vivendo, independente da condição física, da condição econômica, nós precisamos ter fé. Não uma fé cega, mas a fé raciocinada daquela que, se Deus é justo e amoroso, se eu sou filho desse Deus, né? E que Jesus disse que ele venceu o mundo e que nós também poderíamos ser deuses, por que não seguir adiante, né? Vamos ser otimistas mesmos, como disse Maurício. É assim, Ana, vamos ser otimistas. Mesmo com todo esse momento conturbador que a gente vive, né? com tantos desafios, né? Com tantos escândalos, como a gente costuma dizer também na doutrina espírita, eu acho que essa visão, essa perspectiva que Maurício e Miriam trouxeram aqui, deixa um alento para nós. Sim, a transição planetária ela é real, ela está acontecendo. Não adianta a gente achar que, quando era no meu tempo, né? Não adianta, a gente está seguindo para frente. Esse caminho ele é estudado, ele é trilhado, já houve outros mundos com transições. A espiritualidade sabe o que está fazendo, né, Miriam? Nós não estamos assim jogados ao léu, né, Maurício? E temos um roteiro. Temos um modelo e guia. Eu acho que a gente tem agora que seguir com fé, como Miriam falou, e nos posicionarmos e irmos caminhando, porque a evolução também é interna. Cada um fazendo a diferença vai construir esse mundo de regeneração. É a postura Maurício. ativa e a fé, né? O otimismo e a postura ativa, ou seja, o que eu estou fazendo para fazer com que o meu mundo íntimo e o meu mundo exterior realmente vá para a regeneração, né? Quem tem que ir para a regeneração sou eu, né? Exatamente. Sou eu que vou para a regeneração, eu regenerada, cada um de nós. Então fica essa lição aqui para vocês. Se vocês gostaram desse programa, deem seu like, compartilhem, comentem também lá no YouTube, porque é uma forma da gente se comunicar com vocês. Maurício, nosso super obrigada. Ainda queremos te convidar aqui para o nosso estúdio, ainda não foi dessa vez, mas haverá essa oportunidade. Miriam também, muito obrigada. E a todos vocês que nos assistiram, até a próxima quinta-feira. Até lá.